Fala pessoal, eu sou o Ricardo da Inove Drones. Hoje eu estou trazendo esse conteúdo para vocês. Como a gente utiliza o software da DJI, o DJI Terra, né? Com o nosso foco para agricultura, né? A gente gera os nossos mapas, os nossos planos de voo, marcações de obstáculos, processamento do ortomosaico, rota 3D e tudo mais. Então, né? O primeiro a gente vai começar com as imagens, né, que a gente obteve pelo mapeamento. Aqui eu já tenho algumas imagens de uma área de teste, uma praça aqui da minha cidade, né? Eu vou fazer para vocês também um conteúdo sobre o mapeamento, como a gente utiliza os aplicativos aí para poder adquirir essas imagens, configurações do drone, né? Só a partir do momento que a gente obteve essas imagens através do mapeamento, né? A gente vai utilizar o DJI Terra, um software pago da DJI, né? Eu tenho aqui uma licença de 1 ano. Para quem deseja fazer algum teste, ver como funciona o software, a própria DJI disponibiliza no site oficial deles uma solicitação de uma licença, né, uma licença gratuita de teste. Se não me falha a memória, vocês vão poder utilizar isso aí por 30 dias, tá bom? A gente tem todas as nossas fotos aqui, né? Como eu disse para vocês, está aqui na minha pasta de teste, tá? Abra o software. Primeiro passo, a gente vem em reconstrução, tá? Reconstrução. Em nova missão, né? Como a gente está trabalhando com um drone RGB, o que seria isso? A câmera do drone é uma câmera comum, como se fosse uma câmera de um celular. Vai captar ondas aí no espectro Red, Green, Blue, tá bom? Então, por isso a nomenclatura RGB. Né? Caso fosse uma câmera multispectral, aí sim a gente trabalharia com outra parte aqui. Mas no nosso caso, luz visível RGB. Né? Então vamos dar um nome para essa missão. Vou colocar aqui teste mesmo. Dou um OK. Aqui ele já me disponibiliza algumas funções, tá bom? Posso trocar para um mapa de satélite, por exemplo, ou posso deixar nesse mapa regular mesmo. Vou utilizar o de satélite. Esperar ele carregar aqui. Aqui eu posso puxar a minha localização, tá bom? Aqui eu tenho a opção de ativar ou desativar as zonas GO. Aqui vai me aparecer todos os mapas que eu fiz, né, os mapas que eu estou trabalhando. Aqui como não tem nenhum feito, né? Então aqui já me permite de cara tirar algumas medidas da área, por exemplo. Se eu venho aqui, eu consigo marcar, por exemplo, alguma coordenada, tá? Ou consigo fazer alguma medida, tá? Uma linha. Marquei, dou um clique com o lado direito do mouse, ele vai me mostrar essa distância. Consigo também fazer uma medida de área, por exemplo, tá? Marquei a minha área, dou um clique com o lado direito, tá? Aqui 170 hectares. Né? Consigo também salvar essas medidas. Se eu venho aqui em Annotation and Measurement, consigo salvar, por exemplo, uma coordenada, poderia dar um nome qualquer para ela, tá? Consigo também salvar a linha, marquei um clique com o lado direito. Consigo salvar alguma área também que eu medi, tá? E esse processo a gente pode fazer também com o nosso mapeamento. Então, primeira parte, eu tenho que adicionar as minhas imagens. Né? Eu posso adicionar a pasta ou eu posso adicionar as imagens diretamente, né? Vou adicionar pelas imagens mesmo, seleciono uma, tá? Dou um Ctrl A, selecionei todas, dou um abrir, tá? Ele já vai me aparecer essa parte, né? As imagens já estão georreferenciadas, tá bom? Então cada pontinho desse aqui é uma foto que eu tirei. Então a gente consegue observar aqui 24 fotos, né? O meu, como eu já estou na licença de 1 ano para agricultura, ele só me dá essa opção de 2D Map. Tá? No caso de vocês, se for uma licença aí, que eu falei de licença gratuita da DJI, vão aparecer algumas outras opções aqui. Mas a gente vai trabalhar com o 2D Map. No 2D Map aqui ele vai me perguntar, né, qual é a qualidade que eu quero desse processamento. Eu vou trabalhar com a qualidade alta mesmo, alta, média e baixa. Vou trabalhar com a alta. Pessoal, só para vocês entenderem essa questão do field ou do fruit tree, né? Vamos supor que eu estou em uma área aí de talvez um pomar,
onde eu vou ter elevações aí que o meu drone vai ter que pulverizar 5 metros, e ele vai ter que subir para 6, 7, 8, 10, então ele sempre vai ficar variando, né? Imagina o meu drone, obviamente ele não vai conseguir ler, né, uma diferença de 5 metros de uma vez, né, o que seria para ele subir em uma árvore para pulverizar em cima dela também. Então, por exemplo, eu tenho uma árvore de 3 metros, né, e a próxima já é uma árvore de 6. Né? O meu drone não vai conseguir acompanhar isso, porque quando ele chegar de frente com essa árvore, ou o sensor dele vai acusar e ele vai parar, né, ou ele vai bater. Né? Então, essa é a questão de utilizar o Fruit Tree, porque ele já vai ter essa rota pronta e ele já sabe que ali ele tem que subir, né, para pulverizar na árvore de 6 metros. Então, essa é a diferença onde o Fruit Tree vai trazer para a gente, além de um mapa 2D, ele vai trazer uma rota projetada em 3D. Então, o drone meio que não vai ler terreno, ele já tem ali a noção de onde ele tem que subir e de onde ele tem que descer, tá bom? Porque ele não conseguiria acompanhar esse obstáculo aí de subir 3 metros, tá bom? No Fruit Tree a gente tem essa opção que a rota 3D tá pronta pra gente, então o drone consegue acompanhar essa elevação óbvia, não seguindo o terreno, tá bom? Já com a rota programada antes, certo? Então vamos fazer o nosso processamento em field, tá? Aqui a gente não mexe em nada, é só um método de computação para processar isso aqui. Em avançado também a gente não mexe em nada, tá? E aqui a gente dá um Start Reconstruction, que ele vai começar a processar o nosso mapa, né, e gerar o ortomosaico. Então eu vou dar um Start Reconstruction e volto quando o mapa já estiver processado, tá bom? Aqui ele vai começar a carregar, certo? Agora a gente retorna com o mapa pronto. Pessoal, então, né, o nosso mapa foi construído, né, aqui aparece para a gente reconstrução completa. Lembrando que, né, esse software ele tem alguns requisitos de computador aí, de questão de processador, de placa de vídeo e tudo mais para conseguir fazer esse processamento. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre o Smart Farm Web, né, que é uma alternativa para quem não tem um computador aí tão potente e ainda assim deseja trabalhar com terra. Né? Então, reconstrução completa, a gente dá um OK. Já aparece aqui o nosso ortomosaico, tá bom? Aqui a nossa área, a gente consegue perceber a diferença entre a imagem de satélite, né, e a imagem do nosso mapeamento. A gente consegue aqui tirar essas bolinhas que eu disse para vocês que são as fotos, tá? Se a gente apertar nesse ícone da câmera, ele vai tirar isso aqui. Consigo salvar as minhas coordenadas aqui, como eu disse. Consigo tirar, por exemplo, uma medida daqui até aqui. Marquei, clico com o lado direito. Ou se eu quero tirar, por exemplo, uma medida de área. Fazendo só mais ou menos aqui. Clico com o lado direito, tá bom? Se eu desejo salvar, tá vendo que aqui ele não me oferece uma opção de salvar essas medidas? Se eu quero salvar, por exemplo, venho aqui em Annotation and Measurement, tá? Aqui ele vai me dar a opção de salvar, tá bom? Posso salvar outra coordenada aqui, por exemplo, como teste 2, tá? Aqui salvo se eu quiser salvar a medida de área também, tá? Clico com o lado direito, teste, e ele vai salvar. Por aqui eu consigo ver a nuvem de pontos, tá bom? Que ele formou. Aqui a gente consegue olhar ela bem, tá? Não é uma nuvem de pontos tão bem processada igual a do Agisoft Metashape, mas a gente consegue ter uma boa noção de elevação e tudo mais, tá? Então a gente volta para o 2D, né? Lembrando que aqui para a agricultura no Field, o mapa 2D é o nosso foco. Então a gente vai entrar na parte que interessa para nós, que é a agricultura ou application. Então ele já vai dar aqui para a gente o nome da missão. Tá? Esse nome é o nome que vai aparecer no controle para vocês do drone que vocês tiverem aí da DJI. No meu caso, o Agras T40. Então por aqui vocês vão fazer a identificação dos mapas, tá? Vou dar um OK com esse nome mesmo. E aqui ele já faz algumas identificações do que é construção, né, do que é árvore, tá bom?
Eu não gosto muito de confiar nessas identificações dele. Caso vocês queiram manter, tá? Eu prefiro apagar tudo, tá? Aumento o meu pincel. Aqui, ó, para eu poder modificar esses resultados, eu venho em Modify Results. Aqui eu consigo tirar todas essas identificações que ele fez aqui da tela, por aqui, tá bom? Elas não estão apagadas, tá? Eu só tirei ela do display. Aqui eu estou ativando uma opção que ele vai me forçar a colocar um ponto de calibração. Ponto de calibração é esse X aqui, é onde eu vou dizer para o meu drone, né, em que lugar ele está, para ele poder ajustar esse mapa, né, conforme a localização dele e assim corrigir o erro de coordenada que o nosso mapeamento traz. Lembrando que eu fiz esse mapeamento com um drone sem qualquer dispositivo de georreferenciamento mais preciso, né? No caso aí um PPK, um RTK ou pontos de controle, né? Então o meu mapa vocês conseguem ver que ele está um pouco fora aqui do que deveria ser. Aqui a gente consegue ver a diferença, tá bom? Então por isso eu utilizo o ponto de calibração. Caso fosse feito com um RTK, uma base RTK, tá? Não, a gente não teria esse problema. Mas eu sempre trabalho com ponto de calibração mesmo. Então a gente vem modificar resultados, tá? Vou aumentar o tamanho do meu pincel aqui no máximo e coloco em outros. Ele me dá a opção de marcar outros, que é para apagar, o building, que são as construções, o poly para árvores e o water para água. Tá? Então eu venho em outros aqui, seleciono o Ctrl, tá? Pressiono o botão Ctrl do meu teclado, ele vai me aparecer o pincel e clico com o lado esquerdo e vou arrastando para apagar. Então eu vou apagar toda essa identificação que ele fez. Por que eu gosto de apagar isso? Porque, olha como é a questão, ele marcou construções aqui do lado. O meu plano de voo nessa área, por exemplo, seria só esse quadrado aqui. Então não tem muita necessidade dessa identificação dos lados de fora aqui, tá bom? No caso, para marcar uma árvore, então eu selecionaria aqui em Poly, tá? Olha o tamanho do meu pincel, então eu vou reduzir ele, tá? Esse tamanho aqui é bom. Vou fazer a marcação dessa árvore. Vou marcar essa aqui também. Essa. Vamos marcar essa aqui também. Tá? Vou marcar essa. Até reduzir um pouco. Aqui a gente tem outra árvore. Pessoal, aqui eu sempre vou trabalhando o tamanho do pincel, tá bom? Pra gente sempre deixar uma distância boa dessas árvores. Lembrando que nessa marcação que eu fiz, o drone sempre vai deixar no mínimo 1,5 m de distância a mais do limite dessa marcação nossa, tá bom? Isso é configurável no controle, eu posso deixar 1,5 m como 2, 3, 3,5, 4, 5, né? Mas o mínimo que o drone aceita é 1,5 m, tá bom? Se eu quisesse marcar, por exemplo, alguma construção, vou marcar essas caixas aqui, aqui também vou marcar. Aqui, pessoal, a gente consegue notar que tem alguns postes, né? Então aqui tem uma rede elétrica. Eu vou mostrar para vocês também um truque que eu utilizo para poder marcar uma rede elétrica, né? Porque o que ocorre? O drone, quando ele tira essas fotos, ele tira ela meio de lado, né? Então a gente entende que esse fio de energia ele não tá aqui no ortomosaico onde ele realmente vai estar ali no mundo real para a gente, né? Então, se eu marco, por exemplo, acompanhando o fio aqui, quando eu chego lá, o meu fio vai estar em outro lugar, né? Vocês vão entender melhor quando eu fizer a marcação. Por quê? Se eu acompanho o fio, ele vai me dar uma diferença, devido a essa questão da imagem ser um pouco lateralizada. Agora, se eu marco de um pé do poste até o pé do outro poste, aí sim eu tenho a certeza de que um fio está esticado, né, de poste a poste. Então aí eu vou ter a noção exata de onde esse fio está. Tá bom? Vou dar um save aqui, né? Então aqui ele vai me dar algumas opções de eu marcar o meu mapa, né? Onde eu vou voar, e aqui é a opção do ponto de calibração. Nessa marcação do meu mapa aqui, né, eu vou começar a selecionar o meu mapa de voo. Lembrando que eu tenho que deixar uma certa distância de onde eu não quero voar, tá bom? Então vou começar a marcar esses pontos aqui. Pessoal, esse software ele tem alguma
Não sei o que que é isso, que se eu começar a marcar aqui circulando, por exemplo, se eu marco de cá, ele vai pegar esse ponto aqui e vai fechar uma área. Vou mostrar para vocês, tá vendo? Ele pega o ponto de baixo. Então, se eu vou marcar de cá, ó, esse ponto fica fora do meu polígono. O que que eu faço? Eu já abro todo o meu polígono. Bom, vou apagar esse ponto. Vamos fazer esse mapa até aqui. E agora sim eu vou começar a marcar os meus pontos de forma correta. Vou deixar uma distância aqui, tá? Eu poderia deixar esses pontos aqui, porque ele vai identificar que é um obstáculo e vai traçar uma rota fora disso aqui, tá bom? Vou começar a marcar aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês como que eu marco esses fios de energia, tá bom? Então aqui tem algumas árvores, vou fazer um desvio delas aqui. Ah, vamos fazer só até aqui mesmo. Esse aqui eu vou deixar para vocês verem como que o software vai fazer o desvio dessas rotas, tá? E agora eu marco o meu ponto de calibração. O que que é o meu ponto de calibração? Algum ponto foto-identificável, onde eu vou posicionar o meu drone, tá? E vou dizer para pro meu mapa que o meu drone se encontra aqui, né? Então ele vai ajustar todo esse mapa conforme a posição do drone. É uma questão que eu vou abordar em um outro vídeo, vocês vão conseguir entender um pouco melhor, tá bom? Marco meu ponto de calibração, dou um clique com o lado direito e consigo fechar o meu mapa, tá? Mapa fechado, eu ainda tenho que fazer essa marcação da rede de energia. Vou explicar para vocês. Vou selecionar aqui para marcar uma nova área, tá? Essa área não vai me servir de nada. Vou utilizar isso aqui, né, apenas para identificar onde esse fio de energia está passando. Então eu sei que o fio está esticado de poste a poste, né, em linha reta. Então eu marco o pé desse poste. Vou marcar também o pé desse outro poste. O pé desse outro. E esse aqui também. Pessoal, como a minha opção de Force Set Calibrate On Point está ativada, ele não vai me permitir fechar o mapa sem colocar o ponto de calibração. Eu vou dar um clique com o lado direito, ele vai me pedir para colocar o ponto de calibração. Então eu vou colocar um ponto em qualquer lugar, porque depois eu vou apagar esse mapa aqui. Tá? Dou um clique com o lado direito. Então aqui a gente consegue observar onde realmente está o fio da rede de energia, né? Olha aqui, a gente observa a diferença. Olha aqui onde ele aparenta estar e onde ele realmente está. Tá bom? Aqui novamente, ó. Então aqui agora a gente vai fazer a marcação desse ponto, né, dessa rede de energia. Vou em modificar resultados, né, vou fazer a marcação com build mesmo, aqui o pincel está muito grande. Aqui já é o suficiente, tá? Vou começar a marcar. Lembrando que não tem a necessidade de eu fazer uma marcação de build em cima de uma de poly, tá bom? Porque de qualquer forma ele vai identificar isso aqui como obstáculo e vai fazer o desvio. Tá? Vou continuar minha marcação aqui. Vou fazer só até aqui e vou salvar. Tá? Então depois de feita a minha marcação eu posso selecionar, né, esse que eu fiz, né, essa linha que eu fiz aqui, e posso vir aqui em Clear All Points, para ele apagar todos os pontos, tá? Porque ela não vai me servir de nada. Dou um OK, pontos apagados, tá bom? Então todas as minhas marcações já estão feitas. Caso fosse realmente uma aplicação, eu marcaria essa parte aqui também, tá bom? E essa parte aqui que segue à frente também. Tá? Como é só para demonstração, vocês vão conseguir compreender só por isso aqui. Tá? Então, o nosso mapa de voo foi feito. Né? Eu vou gerar as rotas aqui para a gente conseguir entender um pouco melhor. Preciso selecionar antes, tá? Marco a opção aqui de criar um plano e seleciono esse aqui. Tá? Plano selecionado, eu posso vir gerar rotas. Então aqui, ó, meu drone sempre vai criar essas rotas desviando dos obstáculos. Aqui ele já deu uma distância,
Lembrando que as distâncias realmente vão ser configuradas no controle, tá bom? Essa aqui que eu mostrei para vocês, que eu não fiz o desvio com os pontos, ele dá essa distância aqui de qualquer forma, tá? Aqui da árvore também que eu marquei, dessas árvores aqui, ele dá uma distância, tá? Por exemplo, vou colocar para ele fingir que não tem esses obstáculos. Vamos ver como fica a rota. Olha aqui. Ele chegar bem mais perto. Aqui ele passaria por cima dessa marcação que eu fiz, tá bom? Então vamos deixar assim. Vou tirar as modificações que a gente fez para a gente analisar um pouco melhor. Então vamos ver aqui. Tá deixando uma boa distância dessa árvore, tá? Dessa aqui também. Aqui a nossa distância para a rede de energia. Aqui eu posso dar um back to edit, e aqui a gente vem para o nosso mapa de novo. Então a gente pode salvar, né? A nossa missão foi salva. Eu tenho também a opção de exportar por nuvem, lembrando que para exportar por nuvem eu tenho que ter uma conta da DJI com o meu drone conectado, né? Ou seja, o meu controle remoto, e tem que ser a mesma conta que eu estou utilizando aqui no DJI Terra. Então, se eu seleciono essa opção, ele vai começar a carregar e já manda isso para o meu controle. Tá? Vou mostrar para vocês um controle, como que a gente puxa esse mapa. E aqui eu tenho a opção de exportar com um cartão de memória ou um pendrive que seja. Né? Nessa opção de exportar com um cartão de memória ou pendrive, é a única em que eu consigo levar um ortomosaico para o controle, tá bom? Então, lá no controle, eu vou ter essa imagem aqui. Se eu faço o upload pela nuvem, né? Pela nuvem eu só vou ter essas linhas aqui, as marcações de obstáculo. Eu não tenho essa imagem que eu fiz com o meu drone, digamos assim, uma imagem atual, né? Que é o meu mapeamento, tá bom? Pessoal, seguindo aqui, né? Então agora a gente vai olhar um pouco do modo Fruit Tree. A gente vem em nova missão para poder trabalhar com esse novo mapa, tá? Vem nova missão, novamente luz visível, tá? Vou colocar aqui teste Fruit Tree, tá? Ele vai me pedir novamente para adicionar as imagens. Esse ortomosaico já aparece pronto porque eu processei ele no nosso mapa de field, tá bom? Então venho aqui novamente, adiciono as imagens, tá? Dou um abrir. Aqui eu também vou trabalhar com qualidade alta e em vez de field eu vou trocar para Fruit Tree. É a única alteração que eu faço, tá bom? Em avançado também não mexo nada, né? E aqui eu vou pedir para ele reconstruir o nosso mapa. Ele vai começar essa reconstrução e a gente volta assim que o nosso mapa estiver processado. Pessoal, aqui com o nosso mapa reconstruído, tá bom? A gente dá um OK, né? Ele também traz para a gente a nuvem de pontos e o nosso mapa em 2D. A gente entra novamente aqui nas aplicações, né? O nosso foco, que é Agricultural Application. Aqui vou deixar esse nome aqui, como eu disse para vocês, é um nome que vai aparecer no controle, né? Como a gente vai conseguir identificar qual é o nosso mapa lá. Vou dar um OK. A gente percebe que aqui ele tem algumas identificações, né? Onde aparece o roxo. Essas identificações são de Fruit Tree, né? Que são as árvores frutíferas. A gente consegue aqui também modificar os resultados, né? Tirar esses resultados do display. Então aqui eu vou fazer uma modificação de resultados. Vou apagar todas da mesma forma que eu fiz, tá bom? Seleciono o Ctrl, tá? Seleciono sempre o Ctrl aqui no teclado para poder aparecer o meu pincel, né? Então eu vou fazer uma marcação só da árvore aqui no meio, né? Como se fosse uma árvore frutífera, tá bom? Vou colocar esse aqui do canto também, só para mostrar para vocês como vai funcionar. E vou colocar uma marcação aqui embaixo, como se fosse uma área com uma elevação inferior. Vou dar um salvar aqui. Posso fazer outras marcações também, por exemplo, de uma árvore, caso eu queira colocar como um obstáculo, alguma coisa assim. E dou um salvar. Então aqui o meu mapa, já aparece com o roxo. E eu posso da mesma forma selecionar o meu polígono onde eu vou trabalhar.
Lembrando que quando eu trabalho em Fruit Tree, o meu polígono não é mais o meu limite, tá bom? Como assim? Deixa eu explicar melhor. Eu vou voar agora onde tem marcado em roxo. Então, se eu coloco o meu polígono aqui no canto, em cima dessas casas, mas só tem marcação roxa de Fruit Tree aqui no meio, ele só vai voar aqui no meio, tá bom? Mas caso tenha uma identificação roxa aqui, eu coloco esse polígono aqui, aberto até essa parte, aí sim, né, ele vai começar a voar aqui para fora onde a gente não quer, né? Então aqui eu vou gerar o meu polígono, tá? Vou colocar até aqui no canto, tá bom? Só para identificação mesmo. Vou colocar aqui também e vou marcar o meu ponto de calibração, tá? Ponto de calibração marcado. Aqui, né, eu estou em Continuous Spraying, né? O que seria isso? Quando eu vou trabalhar com essa marcação em Fruit Tree, eu trabalho em Continuous Spraying. Spot Spraying seria para topo de árvore, tá bom? É onde ele vai pulverizar somente no topo da árvore. Então a gente tem a opção, por exemplo, né, eu vou fazer uma marcação mais fina, né? Então esse drone ia até esse ponto, lá ele ativa a bomba, começa a jogar o produto e aí ele para e parte para o próximo ponto. Aqui não, aqui ele faria uma rota por cima dessa árvore frutífera, tá bom? Em Spot Spraying também eu tenho a opção de fazer uma pulverização aí em 360, onde o drone ativa a bomba e faz um giro sobre sobre a nossa cultura ali, sobre a árvore determinada. Então vamos manter em Continuous Spraying, tá? Eu vou pedir para ele gerar uma rota 3D. Lembrando que para selecionar esse mapa eu preciso vir aqui primeiro, tá? Venho aqui, olha, se eu tento selecionar com ponto de calibração, ó, não dá nada, tá? Então eu venho aqui, tá? Venho aqui, ó, seleciono. Vou pedir para ele gerar uma rota 3D, tá? Então aqui a gente percebe já a diferença, né? Aqui de cálculo de rota que o meu drone faz, tá? Aqui eu vou colocar uma altitude um pouco maior, tá? Aqui a gente entende. O meu drone trabalharia sim, né? No caso de um field, né? Ele ia fazer essa rota aqui e ia seguir o terreno automaticamente. Mas imaginem que eu queira pulverizar também sobre essa árvore. O meu drone não ia conseguir chegar aqui, fazer a leitura dessa árvore e subir, tá? Então, os dois casos possíveis que eu disse, ou o sensor ia intervir e o drone ia travar, ou a gente bateria nessa árvore, né? No caso do Fruit Tree, não. Ele já consegue identificar isso aqui. Então, ele já diz para o meu drone que aqui nessa parte ele tem que subir para chegar ao topo da árvore que ele vai pulverizar, tá bom? Aqui da mesma forma, tá? Que a gente consegue observar. Vamos dar um display result só para vocês verem aqui, que foi onde eu fiz as marcações. Então ele só vai pulverizar, a gente consegue observar que aqui está verde e essa parte aqui está em branco. Ele só vai pulverizar na parte verde, tá bom? Que é onde a gente selecionou o nosso Fruit Tree. Da mesma forma, a exportação ocorre da mesma forma, tá bom? Então em Spot Spray a gente observa que ele já marca alguns pontos, né? Que seriam pontos que ele identifica como árvore, planta, alguma coisa que pode ser pulverizada. Né? Aqui ele já identificou vários pontos, ó. Tá? Eu vou apagar todos esses aqui. Vou dar um Clear All Points, tá? Ele apagou todos. Para marcar esse tipo de ponto, eu seleciono aqui, adicionar Spring Spot, tá? Vou selecionar alguns pontos aqui, né, que não existem, mas só para a gente conseguir entender. Vou adicionar em cima dessa árvore para a gente conseguir identificar a elevação que ele faz também para pulverizar nesses pontos. Vou salvar aqui, né? E agora, como está dentro do meu polígono também, eu posso utilizar o mesmo, tá? Sempre eu tenho que fazer um polígono de pulverização. Eu vou apagar esse aqui para a gente poder começar de novo, tá? Então, vou marcar esse polígono onde eu quero pulverizar, tá? Lembrando que ele só vai pulverizar se tiver os nossos pontos de árvore frutífera ou spot spray. Marco também o meu ponto de calibração, tá? E dou um gerar rota 3D, tá? Aqui a gente consegue observar. Por mais que esteja marcado aqui árvore frutífera, no Spot Spring isso aqui não faz diferença pra gente, tá bom?
ele só está mostrando as marcações. Aqui o que ele está pegando realmente é o spot spray. Então a gente consegue ver aqui os pontos que eu marquei no chão, né? E os pontos que eu marquei em cima das árvores. Então o drone faz essa rota, ele calcula quanto ele tem que subir para chegar até lá no topo. Se eu quero aumentar um pouco a altura, tá? Então aqui a gente percebe que o drone vai calcular uma rota para subir antes disso, tá? Como eu expliquei da primeira vez, o meu drone não conseguiria fazer esse cálculo com um sensor de seguir terreno em modo automático, tá? Ele não faria essa subida tão brusca assim. Então, nesse modo aqui, ele vai conseguir né, já ter essa rota antes de chegar no caso de bater com essa árvore. Então, para a gente pulverizar aí em culturas com elevações óbvias, né, com grandes elevações, a gente tem que utilizar esse método aqui.